Bom dia, prezados espectadores e prezadas espectadoras de mais uma sessão do Jornal Alternativo aqui na TV Pax. Como sempre, estaremos entrevistando uma pessoa que vai nos contar muitas coisas interessantes. Hoje a entrevistada é a Ana Gonzalez, que é professora de yoga, dá aula de yoga para crianças, para adolescentes e também dá aulas de yoga terapia. Vocês vão ver que tem muitas coisas interessantes que ela vai nos contar. Inicialmente, eu vou ler um textinho de um livro do Yogananda, de quem eu sou muito fã. O livro chama A Lei do Sucesso. E é um textinho que o título é O Sucesso é Medido pela Felicidade. Procure saber se a realização do objetivo que você escolheu resultará em sucesso. O que é sucesso? Se você possui saúde e riqueza, mas vive em conflito com todos, inclusive com você mesmo, sua vida não é um sucesso. A existência torna-se vã quando não se encontra a felicidade. Quando você perde a riqueza, perde pouco. Quando perde a saúde, perde algo de maior importância. Mas quando perde a paz de espírito, aí você perde o seu maior tesouro. O sucesso, portanto, deve ser medido pelo padrão da felicidade, pela sua capacidade de manter-se em pacífica harmonia com as leis cósmicas. O sucesso não é adequadamente avaliado pelos padrões terrenos de riqueza, prestígio e poder. Esses padrões não trazem felicidade a não ser que sejam corretamente usados. Para usá-los corretamente, deve-se possuir sabedoria, amor a Deus e ao ser humano. Eu gosto muito dos textos do Yogananda, que foi o primeiro conhecedor bastante das coisas indianas, que veio para o Ocidente, esteve nos Estados Unidos e ensinou muitas coisas indianas, inclusive divulgando o yoga. E eu só vou falar duas coisinhas que eu chamo de coincidências entre aspas, ou acasos entre aspas. Eu tinha uma livraria vários anos atrás e fazia programa na Rádio Mundial. E aí, como eu já tinha sido publicitário, eu pensei, vou procurar uma editora que tenha livros de terapias, porque já na época da rádio eu só entrevistava terapeutas e pessoas ligadas à espiritualidade, meditação, como hoje. E assim aprendi muitas coisas. E aí eu liguei para a editora Ground, que tinha muitos livros de terapias, e a senhora que atendeu, que era gerente, disse que eles não faziam a publicidade de livros, que poderiam fazer era, se eu quisesse divulgar um curso de cura prânica que haveria no espaço deles, eles me dariam o curso gratuitamente. Eu achei interessante, porque não tinha feito nenhum curso de terapia, e fiz o curso, gostei, mas não achei que eu ia praticar muito essa terapia. Mas, numa coincidência muito interessante, o curso foi no sábado e no domingo. Já no sábado, quando eu cheguei em casa, a minha esposa, na época, estava deitada, eram 7 horas da noite, eu estranhei, perguntei, André, o que é? 7 horas da noite, você já está deitada? Aí ela disse, Roberto, eu estou com muita dor nas costas, por isso que eu deitei. Aí eu falei, eu aprendi umas coisinhas, não sei se vai fazer bem para você. Ela disse, pode fazer sim. Eu fiz, mas com muita dúvida se aquilo teria resultado, que eu só tinha aprendido ainda metade do curso.
Fiz, depois fui tomar banho. Quando eu voltei, ela agradeceu muito, disse que as dores tinham passado completamente. Eu fiquei entusiasmado, mas achei um pouco também que talvez ela estivesse querendo me incentivar para fazer a prática, né? Depois teve aula no domingo e vários alunos disseram que tinham feito um pouco em casa no sábado, quando chegaram, para algum parente, algum amigo, e também tinham tido bons resultados. Eu fiquei impressionado, e aí na segunda-feira, a coincidência entre aspas, a senhora que trabalhava na minha livraria não foi, na terça também não, eu estranhei, porque ela era muito séria. Aí na quarta-feira ela foi e chegou com o rosto super inchado. Eu fiquei impressionado e falei para ela: Graça, você não foi ao dentista? Isso deve ser coisa de dentista. E ela disse: eu fui, mas o dentista disse que não pode me atender como teria que atender, porque eu estou grávida. Aí eu falei para ela que faria uma energização, e ela, curiosamente, me disse: isso é espiritismo, seu Roberto? Eu disse: não, não, é uma energização. Ela disse: não sei o que é isso, mas pode fazer. Acho que ela deixou porque era o patrão dela, né? Aí eu fiz, mas quando comecei a fazer, eu lembrei que a instrutora do curso tinha dito que quando atendesse alguma senhora grávida, para fazer rápida a cura prânica e delicadamente, não energizar muito, para não atingir o fetinho. Então, eu comecei a fazer e decidi fazer bem rápido. Fiz uns 7, 8 minutos e achei que não ia ter resultado nenhum. Ela foi para a parte da frente, que era a livraria, eu fiquei atrás, tinha umas coisas para fazer no escritório. Depois de uns 40 minutos, eu pensei: vou ver como é que está a Graça, mas acho que não deve ter acontecido nada. Quando eu entrei na livraria, ela estava no telefone, né? Mas fez assim com a outra mão. Aí, quando ela desligou o telefone, eu cheguei perto e fiquei perplexo que o inchaço tinha sumido totalmente. E ela disse: muito obrigado, seu Roberto, não sei o que o senhor fez, mas as dores passaram e o inchaço passou. A partir daí, eu fiquei super fã da cura prânica e de terapias holísticas em geral. Estudei muito e teve uma coisa que eu gostei muito na época, porque a minha filha era pequenininha, a Roberta, e quando ela ficava com alguma doencinha, eu não sabia o que fazer antes de fazer a cura prânica, nem a mãe dela também não sabia o que podia fazer, tinha que levar no médico e esperar os resultados, que demoravam vários dias para aparecer com remédios. Aí, depois que eu fiz a cura prânica, eu comecei a fazer levezinho com ela também e resolvia todos os probleminhas que ela tinha. Inclusive febre, eu fiquei assim muito entusiasmado na primeira vez que eu tirei a febre dela em meia hora. Então, eu gostei muito e por isso que eu continuei até hoje. Primeiro fiz muitos cursos, né? Reiki, radiestesia, cromoterapia causal. E no próximo programa eu vou divulgar 2 cursos que eu pretendo dar aqui na Pax Universal, que é um lugar muito legal para cursos, porque tem uma energia muito positiva e é um lugar muito bonito. E contando só mais uma historinha, e depois vamos conversar com a Ana. Alguns anos depois dos programas, no espaço que eu tinha, que aí além da livraria tinha cursos de terapias e atendimentos comigo, e que com vários outros terapeutas começaram a trabalhar no meu espaço. Só que depois de um tempo as coisas começaram a ficar ruins, mais ou menos como estão hoje, crise. E as pessoas dizem que só existiu essa crise no Brasil, que é um besterol. Já houve muitas crises e todas foram superadas. E eu tive essa crise, estava com muito pouco movimento, tanto na livraria como nos cursos. Aí eu falei com um amigo que
trabalhava em Brasília e tinha uns trabalhos de jornalista, se ele tinha algum freelancer para eu fazer e se ele pagaria o freelancer. Ele disse que sim, eu comecei a fazer, fiz uns 3 freelancers para ele. Aí ele disse, Roberto, você continua muito bom como jornalista, você pode vir trabalhar comigo aqui em Brasília, que você vai ser o chefe de 3 revistas que são editadas aqui onde eu trabalho. E ele me falou o salário, eu fiquei impressionadíssima, que era muito alto, e como eu estava bem apertado, eu resolvi ir. Mas aí aconteceu uma coisa engraçada. Um outro amigo chegou e disse, Roberto, você me contou essa história de ir para Brasília, mas você não vai gostar de trabalhar em Brasília, fazer revistas de empresas, de negócios, e você não parou de dirigir a tempo, e em Brasília tem que dirigir sempre. Então, eu falo o seguinte, eu ofereço pagar para você 1 mês das suas despesas em geral. E aí, você procura reorganizar esse seu trabalho de terapias, de livraria, que é muito interessante. Aí, eu resolvi fazer um jornal com 5.000 exemplares só, divulgando os cursos de terapias que havia no meu espaço, os meus e de vários outros terapeutas que trabalhavam comigo. E distribuir mais ou menos devagar os 5.000 exemplares. Alguns amigos da Rádio Mundial disseram que podiam distribuir, os terapeutas que trabalhavam comigo. E uma coisa muito curiosa é que eu disse no editorial do jornal que aquele jornal só teria uma edição, que era para divulgar os cursos. E, curiosamente, vários dias ninguém ligou para dizer que queria fazer o curso. Mas várias pessoas, uma quantidade bem razoável, ligou dizendo que queria assinar o jornal para receber o jornal em casa, fazer a assinatura do jornal, né? E várias outras pessoas disseram que queriam fazer anúncios. Eu achei uma coisa super curiosa, né? Porque o jornal, para o que pretendia ter de resultado, não teve nenhum e teve de outros. A partir daí, eu decidi continuar fazendo o jornal. E ele já completou 17 anos de existência, o Jornal Alternativo. Parabéns. Vocês querendo conhecer, atualmente, além do jornal impresso, eu divulgo também no meu boletim pela internet, eu mando o jornal inteiro, se vocês quiserem ver, basta me telefonar para o 3063 1115 ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br e aí eu mando para vocês, passando o e-mail de vocês, eu mando para vocês o jornal. E agora vamos começar a conversar sobre yoga terapia, com a Ana Gonzalez. Ana, vamos começar você falando como é que você se interessou pela yoga. Bom dia a todos, namastê a todos, namastê, sou Roberto. Bem, o meu início com a yoga foi bastante interessante, tão interessante quanto as histórias que o senhor acabou de contar, né? Porque eu comecei com yoga nos anos 80, no Instituto Narayana,
Na verdade, eu fui levada por uma colega. Eu trabalhava na época como desenhista, eu sou formada em desenho industrial e artes plásticas. E ela estava do meu lado, sentava do meu lado na prancheta do lado, e ela insistia que eu fosse fazer uma aula de yoga com ela. Aí eu falei, Patrícia, mas eu não me interesso, porque são mais pessoas, né, de muita idade que praticam. Não, Ana, vamos comigo, vamos comigo. Ela insistia muito, insistia muito. Eu ainda assim, né, eu falei, nossa, mas são muita gente idosa. Não, vamos comigo, vamos comigo. Ela era também jovem, eu tinha 22 anos na época, né? E aí eu fui com ela no Instituto Narayana, na Rua Ceará. Aí quando eu cheguei, entrei na sala de yoga, fiquei absurdamente assim encantada com aquela energia, fiquei tomada por aquela energia boa, aquela sensação de bem-estar. E foi assim, a partir dali, foi muito engraçado, eu nunca mais parei. Ela não se identificou e eu nunca mais parei. E eu fiquei só com um mês, naquele emprego, né? E eu, depois daquele, eu parti para outro estágio, para outras empresas, né? Era um estúdio pequeno, era eu, ela e mais 2 moças, mas ela que sentava mais próximo de mim. Foi interessante que ela insistiu tanto, eu acabei indo e realmente eu fiquei encantada com o trabalho de yoga. E lá no Instituto Narayana eu realmente me encontrei, porque fiz 6 anos de curso de capacitação, né, lá em yoga, e me especializei em yoga para crianças lá. E hoje dou aula no Instituto Prema Yoga e dou aula no Prema Yoga também. Eu acabei, desde 2014, dou o curso de capacitação em yoga para crianças lá, né? Mas também no Instituto Narayana eles focam muito na parte terapêutica do yoga, que para mim é muito importante as pessoas saberem, quando praticam yoga, que benefícios elas estão tendo através daquelas posturas, né? E isso lá eles se empenham muito em passar essa informação para os alunos, para quem faz os cursos lá. E eu acabei me envolvendo, né, me encantando com essa parte do yoga, parte terapêutica. Então, além do curso de yoga para crianças, lá no Instituto Narayana, no Prema Yoga, eu dou o curso de yoga terapia, né? E o curso de yoga terapia, Sr. Roberto, o tema muda de mês para mês, né? Por exemplo, esse mês agora está sendo emagrecimento e gorduras localizadas. Então, é um mês, né? As pessoas fazem uma vez na semana. Tem aulas às terças, no horário da meio-dia e 15, ou melhor, às quintas, no meio-dia e 15 ao 1h15, ou às sextas, das 6h30 às 7h30 da noite. E então é um curso assim voltado, por exemplo, o tema emagrecimento e gorduras localizadas. Então são posturas de yoga voltados para esse tema, focado para esse tema, para a cura desse tema. E não só posturas de yoga, como exercícios respiratórios voltados para isso, que ajudam a aliviar, né? Porque, na verdade, a gente percebeu, eu tive também com alguns médicos, eu tive para poder, né, melhorar bastante esses meus temas que eu passo com yoga. Pesquisei também, entrevistei alguns médicos, e o que a gente chegou à conclusão é que, na verdade, por exemplo, esse tema desse mês de emagrecimento e gorduras localizadas tem a ver com a pessoa é muito ansiosa. Então, as pessoas, quando não é que elas têm fome, elas têm ansiedade, atacam a geladeira, entendeu? Para poder aliviar a ansiedade. Então, o que aconteceu? Eu resolvi, por exemplo, nesse curso, além do trabalho físico, que ajuda o emagrecimento, também tem exercícios respiratórios, até cântico de mantras que ajuda a aliviar a ansiedade. Então, você aliviando a ansiedade, o que acontece? Você vai acabar trabalhando, emagrecendo, porque você não tem mais necessidade de toda hora estar comendo, se alimentando toda hora. Então, é um trabalho físico, um trabalho psíquico, é um trabalho de relaxamento também. A gente trabalha bastante relaxamento. Então, assim, é um trabalho completo, dependendo do tema que a gente aborda, né? E tem outros temas, por exemplo, o mês que vem, em dezembro, vão ser mantras para a cura em geral. Só mantras. Vai ser um trabalho de uma maratona de mantras, né? É o mesmo horário, às quintas, do meio-dia e 15 ao 1h15, e às sextas, das 6h30 às 7h30 da noite. E varia muito de tema de mês para mês, os temas variam bastante. E eu trabalho lá também, eu trabalho bastante com a parte de criança, do yoga para crianças lá, yoga para crianças e adolescentes, né? É um trabalho assim muito especial,
porque eu trabalho com... eu passo para as crianças, além, lógico, das posturas de yoga, eu passo também muito assim, que as crianças tenham cuidado para com os animais, para com toda a natureza, para que tenham respeito. Então, é um trabalho assim de dedicação ao planeta Terra, então, que elas aprendem também. E é um trabalho para as crianças, é voltado também para a parte de concentração, foco, porque as crianças hoje em dia andam muito estressadas, muito ativas. Então, é um curso, é um trabalho de yoga voltado para a atenção, para vivenciar desde pequeno o momento presente. Eu observo onde você está trabalhando, onde você está sentindo a postura, para vivenciar o momento presente. A gente tem que viver desde pequeno o momento presente, para saborear a vida, é vivenciar o agora, é vivenciar o momento presente. Isso eu passo desde as crianças pequenas, né? E lá no Prema, como são 50 minutos de aula, sei lá, crianças a partir dos 6 anos, né, podem praticar. E também tem a turma de adolescentes, né? Que a turma de adolescentes a gente foca mais o trabalho para estudo, né? Para as pessoas para terem mais facilidade para estudar e também para vivenciar a autoestima. Porque a maioria do trabalho, eu já conversei com alguns médicos, psicólogos, eles percebem que os adolescentes têm muito problema com relação à autoestima. Então, o trabalho todo de yoga é voltado para o foco para os vestibulares, para ter atenção nos estudos e para o trabalho para melhorar a autoestima, um trabalho com adolescentes, né? E também é uma coisa especial que desde 2014 que eu passo esse curso de formação e capacitação em yoga para crianças, que abrange muitas coisas, é muito interessante, é 20% um teórico e 80% um prático o curso, né? São 2 sábados, 2 tardes de sábado, que tem no Prema Yoga também. O próximo será agora em março, e que foca assim, o trabalho especial com a criança. Tem a turma A, que é dos 6 aos 8 anos, e a turma B, dos 9 aos 12 anos, né? São assim, diferentes, né? É um curso assim, para as duas faixas etárias, que o aluno aprende como dar aula para a primeira faixa etária e para essa segunda faixa etária, né? Que compreende a primeira faixa etária, que é a imitação de animais, como se dá com as outras crianças, né? Tem uns que são mais tímidos, que são mais abertos, como integração, como se integrar, né? E isso repercute muito nas escolas depois, sabe? Na escola, porque na escola eles aprendem melhor a olhar o companheiro, a olhar o colega que está do lado, como entender o colega, por que ele é tímido, por que, né, que ele é tão ativo. Então é muito interessante. E tem o módulo 1 nesse curso e o módulo 2. E o módulo 1, como eu falei, eles vão aprender as características, como que é dar aula uma criança de 8 a 11 anos e de 6, melhor, a 8 anos e dos 9 aos 12 anos. Como que é você dar aula para essas faixas etárias diferentes? Eles aprendem isso e os princípios éticos do yoga, os yamas e niyamas, como passar esses princípios éticos, essas condutas, né, para a criança, como mudar o jeito de falar, que é diferente do jeito de dar aula para adultos, né? Os asanas, as posturas, que são uns nomes em sânscrito, como passar esses nomes para as crianças, né, que eles gostam muito de imitar os animais, como você vai traduzir, como você vai passar, né, que isso também é importante o professor saber. Os benefícios do yoga para crianças, eles vão aprender todos os benefícios. Os aspectos psicológicos, como lidar com uma criança que é muito tímida, como lidar com uma criança que quer ser como um professor, que quer dar aula na hora do professor. Então, tem tudo isso. O professor, né, que está se formando comigo, aprende a lidar com todos esses aspectos psicológicos das crianças, né? Aí tem, tudo muda, até os aquecimentos para os adultos, a gente faz um aquecimento, todo um movimento de aquecimento para dar aula, para eles praticarem a aula, e tem todo adaptado, o aquecimento adaptado para a criança, adaptado que por exemplo, um adulto coloca uma música, ele relaxa, fecha os olhos e relaxa, mas para a criança não, é todo um trabalho diferenciado que a pessoa aprende quando for fazer o curso, né? Um relaxamento também adaptado. E também, o que usar,
quais acessórios usar, né? Que acessórios você pode usar para poder facilitar a criança, possibilite a criança a praticar o yoga, porque tem algumas crianças, todo mundo acha que todas as crianças são flexíveis. A criança sabe fazer essas posturas todas, mas não, o que acontece? As crianças são flexíveis até aos 7 anos de idade, elas têm uma certa flexibilidade. Quando elas ouvem a si mesmas, quando elas escutam a si mesmas. A partir dos 7 anos, o que acontece? Ela começa a escutar os outros. Aí o que acontece? Ela consegue travar. Aí ela começa a travar. Quando ela começa a escutar os outros, ela trava. Aí o que acontece? Aí existem os acessórios que auxiliam nesse aspecto. Quando a criança começa a aula com mais idade, com 8 anos, quando ela já está mais, né, que ela já não está mais tão flexível, aí o que acontece? Tem os acessórios, que são os bloquinhos, que são os cintos, que auxilia bastante na realização das posturas corretamente, né? Aí tem os jogos de criatividade e diversão, que a gente coloca as posturas, dá para se fazer jogos. Uns jogos, inclusive, eu criei usando as posturas de yoga, são bastante divertidos. E as crianças, assim, elas têm um determinado tempo de atenção. Partiu daquele tempo, elas querem brincar. A gente tem condições de brincar usando as posturas de yoga, entendeu? As posturas, os movimentos de yoga, que é extremamente divertido. Aí, além disso, também eu ensino bastante posturas em dupla. Né? As posturas em dupla são muito divertidas, interagem as crianças e elas gostam bastante porque tem um contato com o colega e interagem, são divertidas, dá para fazer várias posturas em dupla que eu passo também. E da mitologia hindu. A mitologia hindu é muito interessante que, por exemplo, o Ganesha, que no primeiro momento que eles entram na sala, né, que vem uma foto do Ganesha, eles falam, nossa, como é que pode, né, uma pessoa ter cabeça de elefante e corpo de gente, né? Como é que pode isso? Como é que pode? No primeiro momento elas têm medo. Que isso? Né? Professora, o que é isso? Aí quando eu conto, porque assim, eu conto a história e depois eu faço teatrinho com as crianças, sabe? Aí você vai ser Ganesha, você vai ser o Shiva, que é o pai do Ganesha, você vai ser a Parvati. Aí eles olham no Ganesha, eles têm medo. Ninguém quer ser Ganesha. Mas depois que eu conto a história do Ganesha, que é a coisa mais bonita que tem, é muito linda a história dele, aí depois todo mundo quer ser Ganesha, né? No teatro. Todo mundo quer ser, porque o Ganesha é muito lindo, ele é muito, muito querido, muito lindo, então todo mundo quer ser o Ganesha, né? Então, dessa parte teatral que eu passo também, eu conto a história das divindades, eles adoram as divindades, nossa, eles se interessam, eles ficam prestando muita atenção, essa parte, né, de mitologia hindu, que eu passo também, que eles gostam bastante. E os mantras. Os mantras é uma parte que eu fiquei assim encantada. Teve, ultimamente, uma mãe fez, ela tem um casal de gêmeos que fazem aula comigo, né? O Rafael e a Eduarda, e calhou de um dia que foi aniversário da mãe deles, eles foram fazer aula comigo, e eu ensinei para eles a cantar o mantra para Krishna, né? Contei a historinha do Krishna para eles, que é muito linda, que o Krishna aprecia muito a natureza toda, né? E ele é a divindade que protege as artes e a música, então ele toca flauta. Eu fui entoando o mantra do Krishna para eles, né? E eles ficaram assim tão encantados. No começo eles ficaram rindo, brincando. Depois, quando eu vi, eles ficaram assim, sabe? Parece que incorporaram. Foi uma coisa lindíssima, lindíssima. E eu tive a possibilidade de ver isso e filmei, né? Eu filmei no celular, e eu peguei e falei, vou mandar de presente para a mãe deles, né, tudo. Aí ela me mandou depois uma mensagem, falou que ficou emocionada de ver como as crianças ficaram relaxadas, assim, nossa, foi uma coisa muito bonita de Sr. Roberto, depois eu quero passar para o senhor, como eles ficaram emocionados. A mãe dele falou, olha, eu chorei, Ana, foi muito bonito eles entoando mantras. A hora dos mantras é a hora que eles realmente se integram, eles se adoram, eles relaxam com os mantras. Então, lógico, tem a maneira certa de entoar, só que eu foco muito na pronúncia. Como eu fiz curso de sânscrito, né? Fiz curso de sânscrito na USP, então desde pequeno eu foco na pronúncia, porque, segundo o que eu aprendi no curso de sânscrito, o que acontece, quando você não pronuncia corretamente as palavras em sânscrito, a energia muda do mantra. Então, as palavras do mantra estão colocadas lá de uma forma que você, entoando as palavras, forma essa energia que vai produzir os benefícios daquele mantra, entendeu? Então eu falo, olha, Eduardo, olha a pronúncia, é assim, assim.
desde pequeno eles vão pegando a pronúncia e aprendem muito rápido. Eu falei, não, esse mantra não, esse mantra do Ganesha, por exemplo, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Gaurinandana Gajavadanaha, Om Ganganapataye Namaha. Falei, não, esse mantra, né? Eu conto uma vez, 2 vezes, não, mas eles não vão, na aula seguinte, não vão saber mais nada. Sr. Roberto, às vezes eu fico impressionada. Na aula seguinte, eles vêm sabendo o mantra. Eu falei, gente, como é possível? Como é possível isso, né? Eles já vêm, dão um mantra para eles, e no dia seguinte eles já vêm doando o mantra. É assim. Então, estão em casa, às vezes, a mãe fala, Ana, o que é aquilo que eles entoaram? Porque eu achei tão bonito no banheiro. Eles tomando banho, eles sabem o mantra. Eu falei, nossa, que coisa bonita, né? E assim, eles encantam. As crianças são encantadoras. Aí eles chegam em casa mostrando uma professora. Mãe, eu aprendi essa postura, olha o bicho que eu aprendi, eu não sei o que lá. Aí uma mãe, uma vez, veio contar comigo, o seu Roberto, que uma vez chegou na sala, estava o marido dela de cabeça para baixo na sala, que o filho tinha ensinado como fazia, na verdade, o escorregador, né? Tem a postura do escorregador que eu passo para eles. Na verdade, ele estava de cabeça para baixo na postura do escorregador. Eu falei, eu tomei um susto, que o meu marido estava de cabeça para baixo na sala. Era muito engraçado. Então, as crianças... todo mundo pensa que primeiro fazem os pais, depois os pais levam as crianças para praticar yoga. Mas o que acontece normalmente é as crianças começarem e depois os pais praticarem, entendeu? Eles encantam os pais assim com as posturas, começam a contar. Aí os pais é que depois eles passam a praticar yoga depois que os filhos começam, sabe? A maioria é isso que acontece lá no prêmio, é muito interessante, né? E também, nesse curso, eu dou pintura de mandalas. Eu dou exercício com a mandala, que, como assim, eu quis juntar, assim, como unir, quando eu me formei, né, sou formada em desenho industrial, depois eu fiz curso de capacitação em yoga, aí eu falei, como é que eu faço para unir a arte com o yoga? Então eu falei, gente, aí me veio a mandala. É a mandala que eu vou unir o yoga com a arte. Aí eu comecei a fazer uns cursos de mandala, fiquei apaixonada por, sempre gostei muito de pintura. Então eu faço assim, eu percebo que uma das práticas minhas de meditação é pintar as mandalas. Tanto assim, eu pinto quadros, pinto caixas de chá, faço colares de mandalas, tudo, e vejo que isso é a minha meditação, é o meu momento de estar comigo. Aí eu passo isso para as crianças também, que eles adoram, é o momento deles. Aí eu falo, olha, essa cor serve para essa coisa, para determinada coisa, essa cor é para essa coisa, e também as formas geométricas, né? Eles passam a conhecer. Tem criança muito pequena que não sabe ainda, né? Dos 6 anos, não sabe direito as formas geométricas, aí eu mostro as formas geométricas, a combinação das formas geométricas, né? O benefício que aquelas formas geométricas fazem, né? E aí as crianças vão encantadas com a pintura, a gente faz desenho, é uma forma de meditação com as crianças que eu faço, né? Que é muito difícil. Uma mãe uma vez chegou para mim, Sr. Roberto, você não vai acreditar. A mãe queria, uma mãe assim, francesa, né? Chegou para mim, trouxe 2 meninas, tudo, para fazer aula comigo. A mãe queria que as crianças ficassem 1 hora, que nunca tinham praticado yoga, ficassem 1 hora sentada no meio da sala, sem se mexer, meditando. Falei, gente, mas nenhum adulto consegue ficar 1 hora sentado, sem se mexer? Precisa praticar muita yoga primeiro, trabalhar as pernas, trabalhar a postura, para conseguir não ficar incomodado na postura, para poder meditar. A mãe, não, porque se não ficar 1 hora sentada, eu vou tirar a criança. Elas têm que ficar sentadas 1 hora meditando. Então, para isso, eu falei, não, existe a prática de meditação que eu começo com as posturas primeiro, para eles se adaptarem e ficar sentados, né? Porque às vezes a perninha cansa, aí foi embora a meditação, não é mesmo? Então, e a pintura é uma parte de meditação que eu faço. É um atalho para a meditação, a pintura e os mantras também. É uma forma de você desacelerar o pensamento, de você aquietar a mente e daí partir para a meditação. Então, as crianças aprendem os atalhos. A partir dos 11 anos, aí eu já começo a dar meditação mesmo. Elas têm condição de ficar mais sentadinhas. Tem mais, assim, atenção na concentração e na respiração. Eu não dou respiração para criança muito pequena, porque elas não têm controle, aprende errado. E a respiração, ela é tudo na vida da gente, é muito mais importante do que a gente imagina. Porque respiração e pensamento, eles são unidos. Ele fala com as crianças que são irmãos gêmeos. Porque quando você pode perceber, quando a pessoa está muito ativa, muito nervosa, o que acontece? É porque a respiração dela está irregular.
A respiração dela está irregular. Então, quando ela começa a trabalhar a respiração, a acalmar a respiração, aí a mente vai se acalmando. Mas as crianças têm esse controle de respiração, elas não sabem direito. Então, eles passam a ter o controle a partir dos 11, 12 anos. Aí depois eu foco bastante. Aí sim, quando entra na adolescência, aí eu pego no pé mesmo para respirar direitinho, que isso faz uma diferença muito grande quando eles estão se preparando para o vestibular. Aí eu pego na atenção. Tem exercício de foco para o momento presente, que é muito importante também na adolescência, né? E esses cursos de capacitação, a gente entrega no final, a gente entrega o certificado, sabe? Fica com o certificado, é bem interessante, né? E a partir de março nós teremos o curso de capacitação a partir de março. Capacitação para dar aula para crianças? Capacitação em yoga para crianças, tá? Que eu dou curso de capacitação em yoga para crianças. Vai ser agora em março no Prema Yoga. E todo o trabalho de yoga terapia lá, como eu falei, às quintas, do meio-dia 15 a 1h15, e às sextas-feiras, das 18h30 às 19h30, né? São é o mesmo tema do mês, só que nesses 2 horários que a pessoa pode escolher o que fica melhor para elas, né? O Prêmio Yoga fica ali na altura da Paulista, na rua Maria Figueiredo 189. Maria Figueiredo 189. Pertinho do metrô Brigadeiro, né? Pertíssimo do metrô Brigadeiro. O telefone de lá é 3283-0884, tá? 3283-0884. O meu celular de lá eu não sei, eu posso passar o meu celular. O meu é 993-535385, tá? Prefixo 11 de São Paulo, 993-535385. E lá eu tenho uma sala também em Pinheiros, caso alguém queira fazer o curso de capacitação, não possa em março ou queira fazer antes, né? Eu já dei o curso de capacitação na minha sala em Pinheiros, na Avenida Pedroso de Moraes. E vem pessoas, às vezes, do outro estado, sabe, Sr. Roberto, fazer o curso de capacitação em yoga para crianças, porque, por incrível que pareça, ainda hoje não há muitos professores que deem esse curso, entendeu? Eles focam mais nos adultos, que é importante também. Mas, assim, quanto mais cedo eu falo, né, a pessoa puder praticar até o contato com yoga, é maravilhoso. Então, quantas coisas, quantos problemas, quantas dificuldades psicológicas ou mesmo físicas, né, a pessoa pode evitar, desde que se aprende desde pequena a lidar com o corpo, né, a se autoconhecer, né, a se amar, é uma autoestima. Eu foco muito no trabalho de autoestima da pessoa, né? Então, isso faz uma diferença muito grande quando a pessoa está, principalmente na fase da adolescência, né? Aí começa a se gostar bastante, a se focar, a ter mais coragem para as coisas, né? Que é muito importante. Então, desde quanto mais cedo a criança começar, lógico, lá a partir dos 5, 6 anos, é interessante, né? E nas aulas de yoga terapia, você tem notado já resultados para os alunos? Sim, muitos alunos já me passam resultados, né? O último que eu dei para insônia, né? Teve um menino assim que não conseguia dormir, um rapaz lá no Prema Yoga, que não conseguia dormir. Aí eu passei uns exercícios, nossa, no dia seguinte, na aula seguinte, ele veio muito feliz, assim, fico assim muito contente com os resultados, né? Aí teve uma moça que eu dava aula que ela queria particular na casa dela, eu falei, vamos focar em yoga terapia para insônia também. Tá bom. Ela não dormia, Sr. Roberto, essa moça não dormia. Aí o que acontecia? Quando eu dava aula para ela, ela dormia na aula. Eu falei, gente, o que eu vou fazer quando ela dormiu na aula, né? O que eu vou fazer? Eu sabia o que fazer. Aí a gente combinou, eu falei assim, Ana, faz o seguinte, se eu dormir na aula, você me deixa, vai embora. E eu fico dormindo. Porque ela não dormia, Sr. Roberto. Aí o que aconteceu? As outras aulas que ela começou a fazer, né? Era Sueli o nome dela. Aí, Sueli, o que nós vamos fazer? Não, Ana, você me deixa aqui deitada, pode ir. Aí, o que aconteceu? Nas próximas aulas, ela dormia na aula, Sr. Roberto. Eu deixava ela dormindo e ia embora. Eu ia embora, nem me despedia. Eu falei, se eu acordar, coitada, eu tinha pena de acordar a moça para poder me despedir. Não, ela ficou deitada, eu ia embora. Foi assim que eu percebi que
elas iam realmente aproveitando a aula. Ela falou que praticava durante a semana. O marido dela chegava, ela estava dormindo em cima do mat, em cima do tapete de yoga, né? Que ele também não ia em cima dela para acordar. Não, eu não vou acordá-la de jeito nenhum, não vou chamá-la, vou deixar ela dormindo. E era à noite que ela fazia a aula, das 7 às 8, e a partir daí ela ficava dormindo, não levantava. Nem ia para a cama, ela dormia no tapete. Quando tinha aula de yoga, ela dormia no tapete. Era muito interessante, né? Ela pegava e dormia. E, nossa, os benefícios são muito bons. Nossa, é muito interessante. Eu dou curso também de Ayurveda lá no Prema também, que é um que eu sou apaixonada por Ayurveda. E no Ayurveda as pessoas conhecem o seu estilo do corpo, né? Que são 3 biotipos dentro da medicina ayurvédica. E depois que elas começam a conhecer o corpo, elas mudam a alimentação, né? Porque daí você tem que adequar a alimentação dependendo do seu biotipo, né? Dentro do Ayurveda. Aí ela fala, umas assim, nossa, eu vou ter que parar de comer isso. Não, na verdade, você vai adaptando, você vai tirando um alimento, vai acrescentando outro aos poucos, não precisa tirar tudo. Tá? Elas vão fazendo essa transferência, essa mudança, né? Vai tirando aqui, colocando lá. Aí elas vão se adaptando. É muito interessante como é muito importante, né? Esse trabalho do Ayurveda também, da medicina indiana, é muito interessante. E aí eu adapto cada postura para um determinado biotipo, né? Essa pessoa, olha, você tem que fazer mais essas posturas, o segundo biotipo mais essa postura e mais essas posturas, elas vão praticando durante um mês, né? Que o curso também é de um mês. E é muito interessante. Eles me dão bastante retorno, eu fico muito feliz com os resultados, né? Que eles passam para mim. E assim, outro também que me deu muita alegria foi uma moça que falava, professora, eu preciso um dos cursos que eu dou de yoga terapia atenção e memória, né? Só para memória e atenção. E uma moça veio falar comigo que ela ia mal no trabalho dela, que ela não conseguia memorizar as coisas que o chefe pedia, que ele pedia muita coisa, não dava tempo de anotar, que ela não conseguia, era uma senhora japonesa, não conseguia. Falar, olha, faça esse determinado exercício, né? Que você vai melhorar muito. Mas professora, esse exercício é tão bobo. Faz esse exercício, Soraya, faz esse exercício. E ela começou a praticar o exercício. Não deu assim, depois de alguns dias, uns 15 dias, ela me encontrou na rua, não foi nem na escola, na rua, com os braços abertos assim, veio correndo, professora, melhorei muito, muito, muito. Até o meu chefe veio me agradecer, me perguntar o que aconteceu, que eu melhorei. Eu falei assim, não, foi por causa do exercício que você fez, o exercício que eu dou específico, a pessoa se manter no momento presente. Aí ela veio me abraçar e falou, nossa, melhorei muito no meu trabalho depois que eu passei a fazer. São detalhes. É um exercício que às vezes você não dá nada por ele, mas faz uma diferença muito grande, né? Faz um exercício, uma diferença muito grande. Teve uma mãe uma vez, Sr. Roberto, que veio para mim falar que o filho dela não conseguia respirar direito. Ele dormia com a boca aberta. Que coitadinho. Eu falei, gente, Nana, ele só dorme de boca aberta. O que eu faço com o meu filho? Eu falei, bom... Desde pequena, eu ajudei a fazer a lavagem das narinas com o Jalanete, né? Fazer o Jalanete com o Lota, né? Aquela lavagem que o senhor conhece, né? Aquela canequinha. Ela não sabia fazer. Gente, vamos aprender. Eu falei, mas o meu filho, não. Vamos aprender. Coitadinho, ele já tinha feito de tudo, senhor Roberto, já tinha pingado tudo. O menino não aguentava mais tanta coisa que pingava nas narinas. Eu falei, Ana, ele assim, fez tanta coisa... Ele ainda continua dormindo de boca aberta. E é muito ruim dormir de boca aberta. Não é saudável. Falei, tá bem, o que nós vamos fazer? Falei, deixa o menino. Ele já falou assim, olha, professora, pode fazer. Ele só tinha 9 anos. Vamos fazer porque eu não consigo dormir direito. Falei, olha, o senhor Roberto fez o Jalanete. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Passou a respirar melhor. E dormir melhor, sabe? E aí o que acontece? Quando a criança dorme melhor, ela vai melhor na escola, entendeu? Tudo tem a ver com o tempo de sono que a criança tenha, né? Então ela passou a dormir melhor, a criança passou a dormir melhor, a mãe veio me agradecer tanto, assim, nossa, Ana, que beleza, né? Uma coisa que não dá nada, de repente faz uma diferença. Nunca mais precisou colocar remédio nas narinas, entendeu? Nem tomar nada, nem passar nada, e foi uma alegria. Foi uma alegria. Muito bom e para mim é uma satisfação muito grande trabalhar com esse trabalho de yoga terapia, principalmente com as crianças, que são as minhas paixões, né, tudo. Mas foi assim, eu dou graças até hoje àquela moça que me levou, a minha colega no meu trabalho, que trabalhava na prancheta ao lado, quando eu era desenhista. Agradeço ela até hoje por ter me feito ir na primeira aula, que eu não queria ir, porque eram só senhorinhas que faziam, eu tinha um pouco de preconceito. Não, eu não vou, vamos. E a partir dali a minha vida mudou muito, muito, muito. Agradeço a ela, né? Agradeço a todos os meus mestres, né?
a Alda Big, do Instituto Narayana, ao mestre Vikashananda, que veio, quando eu tive meu instituto no Paraíso, me ensinou muito, a todos os outros mestres, professor Hermógenes, agradeço muito a todos eles, que eles me fizeram assim, ter a preparação que eu tenho hoje, né? Graças a Deus e graças a Krishna e a Ganesha. Então é isso. Então foi isso. E para as pessoas obesas, você também já teve bom resultado? Já tive bons resultados. Inclusive, agora está tendo, né? A moça já me falou que alguns exercícios que inclusive, ela começou a ter bons resultados, porque exatamente aquilo que eu expliquei, que elas pararam de atacar a geladeira, porque passou a trabalhar, diminuir a ansiedade, né? Ela falou, Ana, eu não tinha prestado atenção que era a ansiedade que me fazia comer muito, eu achava que era fome. Aí depois eu comecei a prestar atenção, nossa, é isso mesmo que eu tenho, né? Então ela diminuiu exatamente, começou a prestar atenção, a ansiedade dela passou a diminuir e ela passou vamos dizer assim, atacar menos a geladeira. Aí começou a melhorar e até, olha, só faz que uns 15 dias, faz 15 dias só que ela começou a fazer o curso, ela já está começando a sentir melhor, né? Ana, então, para encerrar, dá novamente o seu contato, o seu e-mail, o seu telefone, quem quiser mais informações do seu trabalho. Quem quiser mais informações, o meu telefone celular é 11 993 535385 e e-mail é yogaterapia com Y, né? yogaterapia.ana@gmail.com, tá? Obrigada, namastê e até a próxima. Obrigada, Sr. Roberto. Ok. Então, prezados espectadores e espectadoras, se tiver querendo saber mais alguma coisa sobre o jornal e outras coisas que eu falei também, meu telefone é 3063 1115 e o e-mail é j.alternativo@uol.com.br. E aí a gente conversa ou falando ou escrevendo. Boa tarde, boa semana e fiquemos todos com Deus. Boa semana.